Vamos abrir novamente a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Neemias é um livro que fala sobre uma reconstrução. A reconstrução de Jerusalém. Mais ou menos no ano 750 a.C., a Assíria destruiu o reino de Israel, o reino do norte. Nesse período, a nação do povo de Deus já estava dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. Norte Israel, Sul Judá. Judá não foi destruída pela Síria no ano 750. Judá conseguiu resistir, mas no ano 587 a.C., Judá foi cercada e arrasada pelos babilônios. Todos os seus príncipes, os seus nobres foram escravizados. Os seus generais, os seus capitães foram assassinados. Quem não conseguiu fugir, morreu à espada em Jerusalém, em Judá. E os que eram convenientes a Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, foram escravizados, como Daniel e os seus amigos, por exemplo, foram servir como escravos na Babilônia. O livro de Neemias foi escrito mais ou menos 44, 43 anos depois do ataque de Nabucodonosor, ou seja, por volta de 545 antes de Cristo. Durante esses 40 anos, a Babilônia havia sido subjugada pelos medos e pelos persas. Os persas reinavam no momento em que foi escrito o livro de Neemias. Os que haviam sobrevivido do ataque a Judá viviam em redutos na Babilônia, em bairros construídos especialmente para que eles pudessem manter a sua cultura e os seus costumes. Porque esse era um costume dos babilônios, não destruir a identidade dos povos que eles dominavam. Diferentemente dos assírios, que tinham uma política de migração dentro do império, misturavam os povos e destruíam a identidade dos dominados. Quando Neemias escreveu esse livro, Samaria já tinha um governante estabelecido pelos persas. Samaria, o reino do norte, e Israel já era uma província persa, e já não encontrávamos quase nada no reino do norte sobre a lei do Senhor e sobre o culto ao Senhor. No reino do sul, muito menos, porque os judeus eram muito rebeldes, e os que conseguiram fugir de Judá voltavam para tentar reconstruir as cidades, para tentar estabelecer ali vilas e aldeias, para plantar, colher, criar animais. Foi nessa época que surgiu o nome de Hebreus, porque na língua semítica antiga persa, Habiru, da onde vem hebreu, significa inimigo. Então haviam sempre os inimigos querendo se estabelecer em Judá. Então o povo judeu ficou conhecido como hebreu. Judá nunca conseguiu se levantar.
depois da invasão da Babilônia. Era constantemente queimada a fogo. O templo de Jerusalém ficou mais de 140 anos destruído. Seus utensílios foram roubados. Tudo foi saqueado. A religião de Deus cessou em Judá por 140 anos. Mas os judeus nos redutos na Babilônia continuavam mantendo suas tradições e desenvolvendo a lei que foi escrita. A razão pelo qual tudo isso aconteceu, meus amados irmãos e irmãs, foi porque o povo se desviou da lei do Senhor. Foi porque o povo não guardou os mandamentos de Deus. Primeiro Israel, o reino do norte, que, conforme a palavra dos profetas, se prostituiu com Baal. E depois também o reino do sul, Judá, que não importou nenhuma divindade, mas se tornou idólatra de si mesmo, do seu próprio braço. O exílio veio quando Judá, ao invés de confiar no Senhor e ouvir a palavra dos profetas, preferiu fazer uma aliança com o Egito. Essa foi a gota d'água. O rei de Judá, então, se disfarçou e foi para o meio da batalha. O profeta Jeremias diz que um pagão atirou ao léu uma flecha, que o acertou entre uma abertura da armadura. E o rei Josafá padeceu, pereceu. Então, nós podemos nos desviar da palavra de Deus servindo a outros deuses, a deuses falsos, mas nós podemos nos desviar da palavra de Deus, da lei de Deus, confiando na nossa força humana, fazendo de nós mesmos, do nosso braço mortal, a nossa confiança. É uma forma de se esquecer de Deus também, pensar que nós podemos. O castigo foi igual, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, não importa. E Neemias então recebeu uma missão de Deus. Já depois de 45 anos de dominação, Babilônia, Medo e Pérsia, Neemias recebeu um chamado. Neemias era a segunda geração de exilados. E ele tinha um dos trabalhos mais importantes do palácio. Ele era copeiro do rei. Ele experimentava a comida e a bebida do rei. Mas não só isso. Neemias era responsável pelo processo todo. Ele deveria fiscalizar desde a plantação até a preparação, e quando fosse servido, ele deveria experimentar antes do rei. Porque nos tempos antigos havia sempre aquele risco, aquele perigo de que o rei fosse envenenado. Era uma das formas preferidas de se livrar de um rei, né? Envenená-lo. Então Neemias era responsável por fiscalizar desde a plantação, processo, armazenamento, o cozimento, a preparação e até o momento de que a mesa do rei fosse posta. Neemias participava de todo o processo, com o prejuízo da sua própria vida, se tivesse perdido alguma coisa ali, porque se alguma coisa estivesse envenenada, Neemias era o primeiro a saber, seria o primeiro a descobrir, a fazer essa descoberta. Muito bem. Vamos ler aqui então o capítulo 2 do livro de Neemias, os versículos de 1 a 10. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então, esse período aqui, esse mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, dá no ano 445 a.C.,
os meses de março ou abril do nosso calendário, e é justamente o Ano Novo Persa. Então o contexto aqui é do Ano Novo Persa, e a forma como está no original, o vinho foi posto diante do rei, muito provavelmente significa que eles estavam celebrando a chegada do Ano Novo Persa. Então era uma festa. Imagine você quanto trabalho Neemias teve, então, alguns meses atrás. Se você ler o capítulo 1, você vai perceber que 4 meses antes do texto que nós lemos aqui, Neemias recebeu más notícias sobre Judá. Novamente alguém arrasou Jerusalém. Novamente. Alguém incendiou a cidade, derrubou os muros e colocou o povo para fora. Neemias recebeu essa notícia, ficou 4 meses guardando essa notícia no coração, preparando a festa de Ano Novo para o palácio, e chegou o momento de servir o rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Se um rei olhasse para o seu copeiro e visse o seu rosto diferente, ele ia dizer: opa, peraí, eu não vou tomar esse vinho não, o que está acontecendo aí? Tem alguma coisa errada? Está passando bem? Está se sentindo mal? Está doente? Versículo 2, o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Olha a confiança que o rei tinha em Neemias. Ele sabia que Neemias tinha feito um bom trabalho. Ele conhecia Neemias, sabia da integridade de Neemias, da honestidade de Neemias, do zelo de Neemias. Ele já pressupõe que o problema não é a comida e a bebida. Ele já pressupõe isso. Olha para o seu amigo, para o seu copeiro, e diz: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, porque aqui o rei poderia mandar prendê-lo, arguí-lo. Alguns copeiros participavam de complôs contra o rei e sacrificavam a sua própria vida para que aquele rei fosse morto. Então Neemias temeu, mas o rei confiava tanto em Neemias e sabia que isso não tinha acontecido. Mas Neemias temeu, porque ele poderia ser preso. E lhe respondi, versículo 3, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.
até aqui. Sambalate era o governador persa da província da Samaria, o antigo Israel, o reino do norte. Tobias era um conservo desse governador de uma região maior, da região de Amon, que ficava a leste de Judá. Então, os vizinhos, já os dois governadores, os dois políticos persas, ao redor de Judá, já não gostaram nada de que alguém procurasse o bem de Jerusalém. Meus queridos, reconstruir Jerusalém. Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Jerusalém é o lugar da alegria, do regozijo, é onde está o Monte Sião. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus, os profetas disseram. Em Jerusalém celebram-se as 7 festas, a Páscoa, a festa das semanas, a festa das cabanas, o Purim. Em Jerusalém há cântico, há música. Em Jerusalém há a alegria do Senhor. Há 140 anos não se ouve o som de um adufe ou de uma harpa em Jerusalém. Há 140 anos não é celebrada a Páscoa no Monte Sião. Há 140 anos a lei do Senhor não é lida, não é recitada, não é meditada no templo de Jerusalém. Há 140 anos os muros estão derrubados, as casas estão queimadas, o templo está destruído. Há 140 anos a alegria foi embora. E Neemias quer trazer de volta a alegria do Senhor para a cidade santa. Reconstrução. O lugar que Deus habita hoje é o coração da sua igreja. O lugar onde Deus escolheu colocar a sua presença é o coração dos seus filhos, os corações de suas filhas. A Jerusalém, o lugar onde Deus quer estar, é o seu coração. Talvez você precise de uma reconstrução como essa. Talvez os muros do seu coração estejam derrubados. Talvez não haja mais música na sua alma. Talvez o silêncio tenha tomado o lugar das festas, da alegria. Talvez o desespero reine no lugar da esperança. Talvez a lei do Senhor não faça mais sentido, não seja mais o seu lugar. Talvez o seu coração precise de reconstrução. A Jerusalém da alma, onde Deus habita, caída, derrubada, destruída. Talvez por um tempo até longo demais, 140 anos, muitas e muitas histórias. Pelos Salmos nós vemos a lembrança do povo. Ai, que saudade de Jerusalém, que saudade do tropel da multidão, quando eu passava com os meus irmãos, multidão em festa, quando íamos até o templo para celebrar. Talvez essa alegria, a alegria do Senhor já esteja há tempo demais longe do seu ser. Um coração arrasado pela Babilônia, pela Pérsia,
do pecado, do mundo. Mas Deus tem planos de reconstrução. Ele sempre tem. Deus sempre tem um plano. Nós sabemos disso desde o início. Desde os nossos pais primitivos, quando fizeram a escolha terrível naquele jardim, quando desobedeceram a Deus. Deus sempre tem um plano para quem sai fora do plano. Ele quer reconstruir. Não pense você que é o fim. Não pense você que a alegria se foi a tempo demais e que agora ela não pode voltar. Não pense. Porque Deus tem um plano para todo aquele que sai fora do plano. Um plano de reconstrução. Ele quer levantar os muros novamente. Ele quer reconstruir o sagrado. Quer devolver a festa, quer devolver a música, quer devolver a alegria, quer levantar as portas. Quer que você seja feliz. O nosso Deus nos quer bem. Ele não tem alegria de ver Jerusalém arrasada. Ele não teve prazer em levar o seu povo para o exílio. O nosso Deus tem preparado para os seus filhos alegria, felicidade. Deus quer você bem. Não pense que Deus não lhe quer bem. Ele quer você bem. Ele lhe quer bem. Ele quer reconstruir, refazer. Como Ele faz? Como Ele refaz? Em primeiro lugar, compaixão. Compaixão. Para que os muros da Jerusalém do nosso coração sejam reconstruídos. Compaixão. O rei faz uma pergunta para Neemias e ele diz: como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias demonstrou compaixão, quebrantamento pelo seu povo. Se nós queremos ver uma reconstrução na nossa igreja, se nós queremos ser Jerusalém de novo, que a alegria volte, que a paz reine entre os nossos muros, dentro dos nossos muros, que a lei do Senhor seja estabelecida, que haja felicidade, alegria e paz, nós precisamos nos compadecer. Um coração endurecido não é um coração pronto para a reconstrução, não é. Um coração quebrantado, contrito, este sim. Agora veja, que Neemias estava tranquilo e muito bem dentro do palácio do rei Artaxerxes. Ele tinha um bom emprego, ele era querido pelo rei, tinha a confiança do rei, estava confortavelmente instalado com sua família no palácio. Mas a compaixão nos leva a priorizar o outro. A compaixão nos leva a olhar o que sofre. Isso é compaixão, basicamente. Sentir como o outro. A reconstrução começa quando corações abandonam a zona de conforto, deixam de buscar o seu próprio bem pessoal e passam então a investir tempo, recursos, no que é comum, no que é de todos.
Porque Jerusalém é do povo de Deus. A igreja é do povo de Deus. E a nossa igreja, a igreja de Cristo, precisa de reconstrução. Nós estamos há tempo demais abatidos e abalados com tudo o que está acontecendo aí fora. O primeiro passo é compaixão. É quando nós abrimos mão do nosso conforto para reconstruir, para levantar os muros da cidade, para levantar os corações derrubados. Mas demanda, custa tempo, custa esforço, energia, recursos, demanda de nós. Mas se nós ansiamos, desejamos, esperamos um novo tempo, um tempo de reconstrução, é preciso que nós, assim como Neemias, tenhamos compaixão. Compaixão. Você consegue ver o que sofre? Você enxerga o que sofre? O nosso irmão André deu o testemunho dele aqui agora. Há um número de pessoas sofrendo aí fora, um número grande. Nós conseguimos ver essas pessoas, nós nos compadecemos delas. Em segundo lugar, do versículo 4 ao versículo 9, nós encontramos uma das bases, um dos pilares para a reconstrução, a oração. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias buscou a direção de Deus. Oração. Uma igreja que não ora não pode esperar por reconstrução. Não pode esperar. A igreja que não ora não será reconstruída. Não será. Nós precisamos nos dedicar à oração. A oração é o pilar, a sustentação da igreja. É pela oração que a igreja permanece em pé e não cai. E se nós queremos levantar, reconstruir, com bases sólidas, então tem de ser no fundamento que é a oração. Oração pessoal, como Jesus nos ensina. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas em oração também comunitária, conjunta, orando juntos, orando uns pelos outros, como diz Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, orai uns pelos outros, e confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E também o que temos feito hoje aqui, essa delícia, orar em comunidade, como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer também. Quando levantou os seus olhos aos céus, na oração que nós chamamos de oração sacerdotal, transcrita no Evangelho de João, para benefício da nossa alma: graças te dou, ó Pai, porque revelastes essas coisas a esses teus pequeninos. Porque sim, foi do teu agrado que a eles fosse dado a conhecer os mistérios do teu reino. Oração comunitária, pessoal, oração também íntima, irmão com irmão, oração. Neemias não foi precipitado.
Neemias não meteu os pés pelas mãos. Neemias não passou a carroça na frente dos bois. Neemias teve paciência e orou. Nós desejamos uma reconstrução, então temos de ter paciência e orar, além de nos compadecer. E no versículo 8, veja o que a palavra de Deus diz: e o rei mas deu, ou seja, deu tudo o que ele tinha necessidade, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Se nós orarmos e formos pacientes, não há dúvidas de que Deus nos dará tudo o que precisamos, tudo, e muito mais, e muito mais. Ele nos dará tudo aquilo do que temos necessidade, e mais ainda, para que possamos compartilhar. Oração, paciente e com fé. Veja que a oração tem aqui um quê de ousadia, de coragem. Quando ele orou e recebeu de Deus a direção, ele foi ousado. Ele disse ao rei, fez um pedido ousado ao rei: preciso de madeira, preciso de uma guarda, de um destacamento, preciso de cartas para os governadores que já estão se colocando, se opondo ao projeto. Tudo o que ele precisava para reconstruir, Deus deu. Devemos orar com ousadia, devemos orar com coragem, devemos pedir. Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe. Uma pergunta que sempre fica ao olhar essa sabedoria magnífica de Neemias é pensar se, assim como ele, nós sabemos do que precisamos, de fato. Será que sabemos de fato do que precisamos? Ou nem isso sabemos para pedir com sabedoria? Do que é que precisamos para sermos reconstruídos como igreja de Cristo, como famílias do Senhor? Além de olhar com compaixão para o que sofre, de não desprezar o que sofre, será que nós sabemos o que precisamos para pedir a Deus isso? O que é que precisamos? Não é tão óbvio quanto nós pensamos, porque muitas vezes, quando Jesus ia entregar uma bênção especial a alguém, ele dizia: que queres que eu te faça? Para nos lembrar que nem sempre nós sabemos claramente, mas todo aquele que sabe e pede certo, recebe. Qual é o filho? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Aqueles pães lá da Mesopotâmia, 100% integral, eram pães pretos. A certa distância, você poderia até confundir um pão com uma pedra. Você até poderia confundir um pão com uma pedra, a certa distância. Mas não é assim que Deus cuida de nós, de longe, é de perto. Qual é o filho que, se pede ao pai um pão, ele lhe dá uma pedra? Ou seja, vai enganá-lo, ficar de longe. Deus não é esse tipo de pai. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Os pescadores de plantão aqui sabem que às vezes a gente confunde, né? Lá no meio do lago, uma enguia, né? Um peixe como aqueles que haviam no mar da Galileia. A certa distância alguém pode até confundir uma enguia com uma cobra.
ou vice-versa. Mas Deus não, porque Ele não cuida de nós dessa forma, de longe. E qual é o pai que, se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quando o escorpião se sente ameaçado, ele se recolhe para se proteger. E uma criancinha desavisada, naquelas regiões desérticas, pode ser que até chegue perto o suficiente para pegar aquele escorpião pensando que é um ovo deixado por uma ave. Mas Deus não permite isso. Que nós sejamos enganados dessa forma. Ele nos engana, Ele não nos engana, e Ele não cuida de nós, de longe. Mas será que nós sabemos o que pedir? Porque Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para esbanjar nos vossos prazeres. Será que nós sabemos o que pedir a Deus? Porque se nós pedirmos certo, Ele nos dará. Ainda que pareça impossível, Ele nos dará. Ele quer nos reconstruir. E a oração faz parte. Por fim, a perseverança. Versículo 10: disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sempre teremos oposição, meus amados, sempre. É muito triste quando vem do nosso próprio meio, muito triste. Mas via de regra, também vem do nosso próprio meio. Sambalate era o governador da província da Samaria, ao norte. Tobias era conservo do governador e tinha responsabilidade em Amon, para os lados do mar, cercando Israel. Israel estava então cercada. Mar Vermelho de um lado, no norte Sambalate, no leste Tobias, apertando de todos os lados. E a oposição faz isso conosco, nos pressiona de todos os lados. Quando nós começamos a nos compadecer do que sofre, quando nós começamos a estender as nossas mãos ao que precisa, e quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos dispomos para orar com foco, com sabedoria, com seriedade, fazer da oração um pilar da nossa fé, de fato, buscando receber de Deus o que precisamos, para ser igreja gloriosa, como acabamos de cantar aqui. Então não tenha nenhuma dúvida que a oposição vai se levantar. Mas o que nós fazemos quando a oposição se levanta? Nós seguimos em frente. Você vai continuar lendo depois o texto de Neemias e vai ver que chegou ao ponto deles serem atacados fisicamente. E ele deixa registrado para nós no seu escrito que eles trabalhavam em turnos noturnos para apressar a reconstrução dos muros, e que os obreiros trabalhavam segurando a espada na mão direita e assentando o tijolo com a mão esquerda pelas madrugadas. Isso é perseverança. Mas nós achamos que nós fazemos demais já. Quem de nós não é assim? Eu já faço demais, eu já vou lá no sábado, ensaio a tarde inteira. Tá bom já. Mas eu já faço demais, eu já vou na reunião de oração à noite. E já estou fazendo demais, já faço mais do que muitos, ainda coloca essa. Coloca o seu irmão em comparação, né? É uma coisa terrível. A gente se coloca em comparação com o outro e acha que a gente já faz demais.
Mas nenhum de nós está segurando uma espada com a mão direita e assentando um tijolo com a mão esquerda pela madrugada, para buscar o bem da casa de Deus. É nesse nível de perseverança que Neemias e os seus obreiros trabalhavam. Não desista. Deus tem sempre águas mais profundas, não é o que Ele revelou ao profeta? Não é o que Ele disse ao profeta? Entre até o tornozelo. Agora, um pouco mais, até os lombos. Agora mais, não tenha medo, mais, porque eu tenho águas mais profundas. Sem medo, com perseverança, para mergulhar nas águas profundas da vontade de Deus. Neemias não foi um homem que passou pela história. Neemias foi um homem que marcou a história. Compaixão, oração, perseverança. Para que nós não apenas passemos pela história, mas para que marquemos a história. Façamos parte de algo que Deus fará nessa cidade, para marcá-la para sempre. É por isso que Deus colocou essa casa de oração dele aqui, e é por isso que Ele colocou você aqui dentro, meu irmão, minha irmã, porque Ele vai usar a sua vida para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu pergunto para você, o que é maior? Essa pandemia, as nossas dificuldades, sem querer ser insensível com a dor de ninguém. Mas o que é maior? Essa crise pela qual nós passamos ou o Deus a quem nós servimos? Será que nós não estamos confortáveis demais usando essa pandemia como desculpa para não participar do que Deus quer fazer nessa cidade? Porque nós podemos usar inclusive ela mesma, essa pandemia, para fazer o nome de Deus grande na vida daquele que sofre. E reconstruir já, agora, ainda que seja com a espada numa mão e o tijolo na outra, pelas madrugadas, com perseverança, sem medo. Deus quer reconstruir. E eu espero que nós queiramos participar. Que Deus nos ajude, nos dê compaixão, que a oração seja parte de tudo que nós fazemos e vivemos, e que a perseverança, a nossa perseverança seja real e crescente. Que nós não nos intimidemos, porque pessoas estão tirando sua própria vida. E às vezes um abraço é suficiente para impedir que isso aconteça. Quero encerrar contando uma história. Algumas pessoas durante a semana me perguntaram: pastor, a nossa igreja não vai fechar? Tem que fechar. Eu disse: ai, meu querido, um dia uma pessoa decidiu tirar a sua própria vida. E ela estava descendo pela rua da nossa igreja lá em Campinas. Ela ia para uma avenida lá embaixo, ia para o lado da ponte. Ela disse: antes de eu fazer isso, eu vou entrar dentro dessa igreja. Ela passou e a porta da igreja estava aberta. Antes de eu pular da ponte, eu vou entrar aqui. Tá, a porta está aberta mesmo. Qual o problema? Não custa nada, eu vou entrar aí. E depois eu vou e me mato.
Ela entrou e a primeira coisa que ela recebeu ao entrar na igreja foi um abraço. E alguém disse: você é especial. Você é importante para Deus. Compaixão. Eu quero orar com você. Oração. Eu não vou deixar você ir embora por essa porta hoje. Mesmo que eu precise ficar a noite inteira aqui com você. Perseverança. Mas foi porque a porta da igreja estava aberta. Meus queridos, as pessoas precisam de Jesus aí fora. E se elas não encontrarem nós, Neemias, elas vão encontrar em quem? Em nenhum outro lugar. É conosco que Deus conta. Neemias não deixou passar não. Falou: a Deus, eu não. Chama outro. Neemias não disse isso. Ele assumiu a sua responsabilidade. E nós, como cristãos, também precisamos assumir a nossa responsabilidade na reconstrução. Não se engane. Você é muito, muito importante nesse processo. Há um lugar para você aqui nessa igreja, para que você participe disso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos nos colocar de pé. Também já podemos receber a bênção. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, tenha compaixão de nós. Desperta-nos para o trabalho do reino, o trabalho da reconstrução dos muros caídos de tantos corações. Porque o Senhor tem um propósito para essa cidade. O Senhor quer o bem de todos nós. O Senhor nos quer bem. Obrigado, Deus. Usa o teu povo aqui, como o Senhor usou Neemias, para se compadecer, orar e perseverar, não desistir, até ver e tocar nos muros da graça levantados, das pessoas reconstruídas, dos corações renovados, salvos por Jesus Cristo. Encontra-nos, ó Deus, sábios e fiéis como Neemias, e que nós possamos servir ao Senhor com alegria, fazendo a Tua vontade. Amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, e sobre vós permaneçam hoje e para todo sempre. Amém.